de volta ao lar. Obrigado a vocês que diretamente participaram dessa bonita história de conversão, dessa bonita história que Deus escreve mais uma vez. Desejo a você uma boa noite e que você esteja hoje bem feliz com Deus. Nós estamos começando nesta sexta-feira um momento especial para aquela parte da nossa igreja que nos é muito importante, que cuida especialmente da juventude. Muitas pessoas estiveram envolvidas e eu quero agradecer muito de coração a todos aqueles que têm se empenhado para que, de alguma forma, você, ao vir para cá, tenha uma experiência de adoração significativa. Que as suas expectativas ao vir à igreja e ter um encontro com Jesus sejam superadas pela presença dEle aqui. Essa é a casa de Deus, você é e sempre será muito bem-vindo aqui. Neste dia e amanhã nós vamos continuar falando desse chamado de Deus para você, para mim, para todos nós ao participarmos juntos da sua casa. Eu vou te fazer umas perguntas e quero ver se você consegue me ajudar. Eu vou descrever um personagem bíblico e você fala quem que é, combinado? Sim ou não? Então vou falar de um. Ele nasceu de uma forma dramática. Viveu entre 12. Todas as vezes em que ele tentou falar de alguns propósitos e dos seus sonhos para esses 12, eles reagiram negativamente. Foi traído por eles, vendido por um preço de um escravo. Mas na descrição da sua vida, ele não peca, ele não erra, e pela sua fidelidade, mesmo que violentamente tentado, ele salvou todo mundo. De quem é que eu estou falando? De quem? Porque não é Jesus? José ou Jesus? Podia ser Jesus. Então vou falar outro. Ele era o primeiro depois do trono, e a Bíblia descreve ele como maravilhosamente belo. Mas em algum momento o seu coração se corrompe, e ele não consegue mais se contentar com a posição que ele ocupa, mesmo que elevada, e ataca, e deseja, e planeja, e convence os outros a pegar o trono, e provoca uma rebelião. Mas nessa rebelião ele perde, é expulso, e a sua história termina de forma trágica. De quem que eu estou falando? De quem? Absalão. Tá bom, vou falar de outro. Ele nasceu de maneira miraculosa. Era impossível que ele nascesse da maneira como ele nasceu. Nasceu a partir de um milagre pela ação direta do Espírito Santo. A Bíblia não descreve seus erros, ele não erra. E ele fala aos corações. E ao falar, e a chamar ao arrependimento, e a clamar e falar para os seus corações, aos corações das pessoas, alguns o seguem mais diretamente e se tornam seus discípulos. Mas a trama política da sua época o levou à morte. Mas a Bíblia fala que, como ele, ninguém existiu. De quem que eu estou falando? Por que não é Jesus? Vocês estão errando todas. Jesus ou João Batista? Jesus. O último. Ele também nasceu de uma forma miraculosa. Não tinha como ele nascer daquela forma. Ele nasceu miraculosa, por ação direta de Deus. Ele é simplesmente a promessa, o cumprimento da promessa, o desejado, aquele que daria forma, cor, e o projeto de salvação tinha nele um aspecto fundamental. E o momento da vida, com o madeiro nas costas, ele sobe o monte, para lá em cima do monte, visualizar, contemplar e dar uma mensagem de redenção. De quem é que eu estou falando? De quem? Isaac ou Jesus? Amigo, presta atenção no que eu vou te dizer. É Jesus ou é Isaac?
É Jesus ou João Batista? Jesus ou José? É Satanás ou Absalão? A verdade é que, quando um autor escreve a sua obra, é impossível para esse autor escrever essa obra sem colocar na obra a cara dele, o jeito dele, a forma dele, a vida dele. Alguém um dia disse que aquilo que de mim eu mais escondo é o que mais tem impressionado as pessoas. Isso é real para você, é real para mim, mas é real de uma maneira cósmica. Quando um autor escreve a sua obra, ele não consegue se esconder na obra. A obra fica a cara dele. É assim para todos os autores. Você é a obra. Quem é o autor? Quando José falou, Deus, escreve em mim a tua obra, no final da história, a obra que Jesus escreveu na vida de José, ficou com o jeito de Jesus. Mas quando Absalão falou, Senhor, eu não quero saber da sua obra em mim, Satanás também escreveu a obra dele, e a obra de Satanás na vida de Absalão ficou a cara dele. Quem está escrevendo sua vida? Quem está escrevendo as páginas da sua história? Porque você e eu não vamos conseguir nos abster disso. Mas, por favor, atente porque eu vou te dizer. Se alguém chega para você hoje e pergunta quem é você, que resposta você dá? Quem é você? Não estou perguntando o seu nome. Eu estou perguntando quem é você. Quem é você? Como que você se descreve? Eu vou te adiantar, porque poderíamos passar um bom tempo aqui pensando quem é você, quem sou eu. Você é um ser criado, e sendo um ser criado, quem define quem é você é o seu Criador. Eu diria amém por isso, e você? Você está com a Bíblia aí? Se está, você não vai enxergar, né? Mas eu vou ler para você. O bom é que você não enxerga a Bíblia, mas eu enxergo se você ligar o seu celular. Estou vendo aí, ó, qualquer luzinha que acender aqui, eu vou ver daqui. Livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Por favor, atente. Também disse Deus, façamos o homem, você conhece esse texto, como? A nossa imagem conforme a nossa semelhança. E o texto não termina aí. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam sobre a terra. Versículo 27, criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Vou fazer um exercício de novo. Qual era a Bíblia que Jesus lia? Quando Jesus andava pela terra, qual era a Bíblia que ele tinha? Aquilo que você e eu chamamos de Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, qual era a Bíblia que se tinha? Você pode falar algumas coisas, a palavra profética, posso falar o santuário, por exemplo. Quando Jesus andava no mundo, ele demonstrava quem era Deus. Quando nós olhamos e fomos um pouquinho para trás na história, ou muito para trás na história, nós vemos grandes manifestações de Deus. Vemos no santuário, vemos na vida dos profetas, vemos nas manifestações de Deus. Vai um pouquinho mais para trás, mais para o passado. Você está chegando no Éden, e a sua intenção como um ser visitante a esse planeta, ao chegar no jardim do Éden, é saber mais sobre Deus, conhecer Deus, o que está lá que te demonstra Deus. Não tem Bíblia lá no Éden. O que está no Éden que está te demonstrando Deus? A única coisa descrita no planeta ou no Éden que está escrito assim, a imagem e semelhança de Deus. O que no Éden demonstra Deus? Fala alto. O homem está lá para demonstrar a Deus. Atente para isso. Deus cria os planos, Ele cria os propósitos, Ele cria o projeto e depois Ele cria os elementos para que esse propósito, que esse projeto seja cumprido. Numa pergunta simples, o que surgiu primeiro? Essa cadeira ou a necessidade de criar algo para que alguém sente? Deus não pegou, criou você e depois que você estava pronto, Ele parou, olhou e falou, e agora? O que eu faço com esse cara?
Não. O plano para a sua vida é anterior à sua vida. Havia um plano de Deus, e no plano de Deus, o elemento para que o cumprimento do plano fosse efetivo foi você. Qual era o plano de Deus antes de criar o homem? Ele disse: façamos um homem, porque antes disso, ele tinha um desejo de que a sua imagem, a sua glória, o seu caráter fosse plenamente manifestado. E nesse plano, de que a sua imagem, a sua glória e o seu caráter fosse plenamente manifestado, ele cria um elemento para que esse plano se efetivasse e disse: façamos o homem. Eu creio, digo amém. E você? Se você está existindo, se você está respirando, é porque há um plano. Porque o plano para a sua vida é anterior a você. E de alguma forma, todos os planos, por mais individuais e particularizados que eles sejam, para você e para mim e para qualquer outro, se funde num propósito: ser a imagem de Deus. Se você está com a sua Bíblia ainda, ou se você quiser acompanhar no seu celular, agora eu vou ver as luzezinhas acendendo. Livro de Efésios, capítulo 3. Versículo 10. Atente, Efésios capítulo 3, versículo 10. Para que, diz o texto, para que pela igreja, eu pergunto para você, quem é a igreja? Quem é a igreja? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades. Onde? Nos lugares celestiais. Eu vou ler de novo, se você não entendeu o que está querendo dizer aqui. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades. Onde? Nos lugares celestiais. Isso quer dizer para mim que Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, com a intenção de ser mais conhecido de todos, mas Ele não está dizendo apenas que essa intenção era para todos os habitantes desse mundo. A intenção é que a sua imagem, a sua glória fosse conhecida de todos os habitantes do universo, porque está escrito aí na sua Bíblia que é pela igreja a multiforme sabedoria de Deus deve ser conhecida agora por quem? Por aqueles que no universo nos observam. Isso quer dizer para mim também que quando o pecado entrou no mundo, o pecado danificou a imagem e semelhança de Deus, mas o propósito de Deus para a sua vida permaneceu intacto. Intacto. Amigo, se você for esquecer tudo que eu disse para você, não se esqueça do que eu vou te dizer agora. Você foi feito para que Deus fosse mais profundamente conhecido. O que mudou do Éden até aqui nesse propósito de Deus? Nada. Nada. Deus não fez você, eu disse isso, vou dizer de novo, para que você sentisse vontade de passar a vida toda querendo se parecer com Neymar. Deus fez você para que outras pessoas olhassem para você e sentissem vontade de se parecer com Cristo. Se você entendeu o que eu disse, diga sim. Eu estava parando para pensar um pouquinho, e há algum tempo isso me admira, no tamanho da obra de Deus vista no céu. Algumas estrelas são de admirável esplendor, e o tamanho é um negócio impressionante. A maior estrela que nós conhecemos é a chamada Cão Maior, Canis Majoris. É grande aquele negócio, grande. Alguém já disse que é tão grande que se nós pegarmos um avião numa velocidade de cruzeiro, 950 km por hora, para dar uma voltinha em Cão Maior, levaríamos 1.100 anos para dar uma volta. Uau! Uau! Se ela tivesse no lugar do nosso Sol, a margenzinha, a órbita, chegaria até Júpiter. Muito grande, muito grande. O Sol, o nosso Sol, perto de Cão Maior, numa tela inferior ao tamanho de um pixel na tela.
Mas sabe o que eu acho muito interessante? Que essa estrela, ela é gigantesca, maior que nós conhecemos. Pensa bem, 1.100 anos para dar uma volta a quase 1.000 km por hora. Mas se você parar agora, olhar para o céu e tentar achar que é o maior, você não vê. Não dá para ver a olho nu. A possibilidade de ver a olho nu é se você sair daqui e for para o Polo Norte, onde não tem nada perto, e não tem luz nenhuma perto, e não tem poeira nenhuma perto, para que, caso você não morra congelado, você consiga ver aquele negócio. Isso é o maior. Deus é grande, muito grande. Você já viu Deus a olho nu? Atente. Nós, às vezes, com o passar do tempo, passamos a colecionar algumas mentiras. E tem algumas que elas são prediletas, e a gente curte algumas mentirinhas. E a gente vai repetindo, elas vão fazendo parte do nosso vocabulário. Por exemplo, uma mentira que a gente gosta muito de falar e de pensar é: eu falo o que eu quiser. Eu falo e você escuta. Isso é mentira, a pessoa escuta se ela quiser escutar. Mas tem uma outra que é muito, muito falada. Ela diz assim: quando você vier à igreja, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Já falou isso? Não, vai falar que você falou. Você já ouviu isso? Deixa eu ver sua mão, você já ouviu isso aí? Quando você vier para a igreja, não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Eu quero fazer um pedido para você do fundo do meu coração. Se você já disse isso, peça perdão para Deus e nunca mais fala um negócio desse. Isso é uma bizarrice. E se você já ouviu isso, por favor, atente, porque eu vou te dizer. Jesus disse assim, eu sou a luz do mundo. Se você crê, diga amém. O mesmo Jesus que em João 8,12 diz, eu sou a luz do mundo, é o que no Evangelho de Mateus falou, vós sois a luz do mundo. É o mesmo Jesus que lá no santuário, ele é representado pelo candelabro, diz, os candelabros são as igrejas. O Jesus que disse, eu sou a luz do mundo, é o Jesus que disse, vós sois a luz do mundo. O Jesus que disse, quando você pegar e fazer alguma coisa para um desses meus pequeninos, o que ele disse sobre isso? A mim o fizeste. Jesus só pode ser visto entre nós, através de nós. Eu vou dizer para você, me corrija se eu estiver muito errado, mas em todos os anos que eu fui para a igreja, eu nunca entrei numa igreja e encontrei com um ser cabeludo, loiro, de olho azul, de barba e túnica. Mesmo que ele tivesse vestido de outra forma, eu nunca vi Jesus. Todas as vezes que eu fui para a igreja e vi Jesus, foi através de rostos que eu conhecia, e de sorrisos humanos, e de abraços humanos, e de palavras humanas, e de pessoas que tinham morrido, e Jesus estava vivendo nelas. Não há nenhuma outra forma de vermos Jesus, e de um mundo ver Jesus, se você não mostrá-lo. Se você entrar numa igreja, e não ver Jesus nas pessoas, você não vai ver Jesus. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios capítulo 10. Leio contigo o verso 31. Talvez um dos textos mais assustadores da Bíblia. Portanto, diz o texto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazer o quê? Fazei tudo para a glória de Deus. Está vendo isso aqui? Isso aqui é água, ela está quente. Isso aqui não foi feito para hidratação. Isso é bíblico. Quer comais ou quer bebais, façais para quê? Para a glória de Deus. Portanto, se você namora, você não namora para construir uma família. Você namora para quê? Para a glória de Deus. E se você casa para quê? Para a glória de Deus. Você está insatisfeito com o seu emprego, quer mudar de emprego. Qual é a razão que deve motivar a sua mudança de emprego? A glória de Deus. E se você quiser ficar desempregado por um tempo? Para a glória de Deus. Você quer terminar com a namorada?
Para a glória de Deus. Você quer estudar mais, você deve estudar para quê? Para a glória de Deus, porque o texto diz: quer comais, quer bebais ou façais o quê? Qualquer outra coisa é para a glória de Deus. Aí eu pergunto: mas tudo para a glória de Deus? Ele responde: eu te fiz para isso. Volta um pouco na sua Bíblia para o livro de Isaías. No seu celular, desculpa. Isaías 43. Livro de Isaías, capítulo 43, versículo 7. A todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, e que formei e fiz. Nada nesta vida é mais sublime, mais elevado, mais nobre e mais satisfatório do que viver demonstrando a glória de Deus. Olhe para o céu, há pontinhos minúsculos ali, minúsculos, que nós chamamos de estrelas. A gente não faz ideia do ponto onde estamos, olhando para lá, quão grande elas são. Mas quando você encosta um olho num telescópio e aquilo explode na sua frente, naquele tamanho extraordinário, a gente fala: uau, magnífico. As pessoas hoje andam de um lado para o outro com ideias sobre Deus, com teorias sobre Deus, falando algumas coisas sobre Deus e procurando saber quem é Deus. Deus colocou você no mundo para ser o telescópio dele. As pessoas estão pensando em Deus, procurando, perguntando sobre Deus, de um Deus que elas não conseguem ver a olho nu, enquanto Deus colocou você perto delas, para que através de você, Deus seja visto. Amigo, você foi feito para que Deus fosse efusivamente, maravilhosamente, gloriosamente demonstrado. Você foi feito e Deus pensou assim lá no Éden. E o que mudou do plano dele até hoje? Nada. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça de uma forma que Deus seja demonstrado. Alguém briga com você, você tem razão, mas essa pessoa te agride, você tem razão. Então quando a pessoa chega para você, cheia de paus e pedras, você fala: eu vou perdoar. E faz coisas que pessoas naturais não fazem. Foi você? Claro que não. Isso foi um milagre. Deus é demonstrado. Você está morrendo de preguiça de manhã, mas há algo importante a ser feito, há algo bem a ser feito. Você pega a preguiça e com preguiça e tudo, levanta-se, e quando todo mundo, com muita razão, não faz nada, você vai lá e paga o preço por fazer o bem. O mundo olha e fala: gente normal não faz isso. Deus é glorificado. Você está diante de uma desonestidade compensadora. Ninguém vai saber, só você. Você fala: vou fazer o que é certo, porque é certo. Deus é glorificado, porque o mundo olha você fazendo coisas anormais e fala: gente normal não faz isso. Deus faz isso. José sonha e fala, José apanha, José é traído, José enfrenta a tentação, José vai parar na cadeia, José sai da cadeia, José na cadeia é esquecido, José se levanta, José perdoa, José salva, José mostra para o mundo quem é Cristo. João Batista se angustia, João Batista se levanta, João Batista fala do que é pecado para o pobre, fala do que é pecado para o rico. João Batista fala o que é pecado para todo mundo, fala o que é salvação. Jesus passa no meio da multidão, João Batista é o primeiro que aponta e fala: ele, olha para ele é o Cordeiro. João Batista coloca a cabeça a prêmio, para diante da verdade inabalável. Quem é João Batista? Não sei, eu só sei o que Jesus fez. João Batista permitiu que a história dele fosse escrita por aquele que faz histórias padrão. Quem é você e quem está escrevendo a sua história? Porque a maneira como você fala, a maneira como você faz as coisas,
A maneira como você se levanta, a maneira como você dorme, a maneira como você namora ou como você termina namoro, a maneira como você estuda ou deixa de estudar, a maneira como você se veste, a maneira como você pensa, o seu entretenimento, os motivos que te trouxeram até aqui e os motivos que vão fazer você sair daqui, as suas orações ou a falta delas, dizem quem está escrevendo a sua história. A sua história. Amigo, atente para isso. Leio com você o último texto, que está no livro de Atos. Logo no comecinho, capítulo 3. No primeiro versículo do capítulo 3 diz assim: Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse... O que ele disse? Olha para nós. Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, por ele, disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. E de um salto se pôs em pé, passando a andar entre eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, porque isso lhe acontecera. Como que essa história começa? Pedro e João vão ao templo, eles não têm prata, eles não têm ouro. Qual é a primeira frase de Pedro para aquele homem? Olha para nós, olha para nós, olha para nós. Amigo, eu creio, e vou continuar crendo, que nós somos a última geração. Se você crê, diga amém. Se você entende que você vai estar no céu, diga amém. Então, por favor, eu vou te fazer umas perguntas, responda com convicção. Onde você imagina estar daqui 500 anos? Responda com convicção. Onde você imagina estar daqui 250 anos? Onde você imagina estar daqui 100 anos? Onde você imagina estar daqui 50 anos? Só os adventistas continuam respondendo agora. Onde você imagina estar daqui 30 anos? 10 anos? 5 anos? O que você deve dizer para as pessoas que estão pretendendo ir para o céu, então? Se você sair por aí, pelas ruas desse país, ou por qualquer lugar do mundo, e encontrar alguém que nos próximos 5, 10, 15, 50, 500 anos, pretende estar no céu, o que você tem que dizer para eles? Olha para mim e me siga, porque se você pretende estar no céu, tem certeza que estará no céu, e sabe qual é a razão que vai te colocar lá no céu. Qualquer pessoa que quer ir para o céu tem que fazer o quê? Seguir você. O que você tem que fazer ao levantar daqui é dizer para o mundo: siga-me. Mas Senhor, como é que eu vou dizer eu siga-me? Eu sou todo errado. Diga para os todo errado do mundo o que outros todo errado fazem para se salvar. Mas onde você pretende estar daqui 20 anos? Se é no céu, qualquer pessoa com 10% do cérebro funcionando sabe que tem que correr atrás de você, porque se a sua história termina lá no céu, a dele termina também. Para com essa história de dizer: não olhe para as pessoas, olhe para Jesus. Essa frase não está na Bíblia. O que está na Bíblia é: olha para nós, olha para nós, olha para mim, porque eu não estou mostrando o que eu sou capaz de fazer, e não devemos nunca fazer isso. Nós não devemos mostrar para as pessoas o quanto nós somos espertos e inteligentes, mas morrer para que somente Cristo seja demonstrado. No livro Parábolas de Jesus, página 69, Ellen White, escrevendo maravilhosamente uma frase, diz: Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja.
Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-lo como seu. Quando o mundo olha para você, o que ele está vendo? Quando o mundo olha para mim, qual é a história que ele vê sendo construída? Eu quero orar, hoje, amanhã e depois. E como elemento da oração, eu quero dizer para Deus: Senhor, manifesta a sua glória, demonstra-te, escreve em mim, Senhor, a sua identidade, porque para isso eu fui feito. Eu fui chamado à existência para que a tua imagem se reproduzisse, para que as pessoas olhassem para mim e vissem Cristo. E cada dia que passa, a obra do Espírito Santo na sua e na minha vida é de tirar tudo que não se parece com Cristo, para que cada vez mais Cristo se glorifique em você. Para que as pessoas, quando tiverem uma perguntinha sequer sobre como é o céu, elas possam olhar para você e para mim e a maneira como a gente se trata e falar: é mais ou menos isso aí. Quando as pessoas pensarem como é o tipo do redimido, elas passem aqui, sentem aqui um pouquinho perto da gente e falam: é isso aí, é o mais próximo que você pode chegar. Para que as pessoas, quando sentirem vontade de viver um céu e de viver uma vida com Jesus, elas sintam mais ainda e se satisfaçam nessa vontade ao estar perto de nós. É preciso ter coragem, é preciso morrer para dizer para Deus: Senhor, manifesta a sua glória em mim. É preciso ter coragem para dizer para o mundo: olha para nós. Mas amigo, enquanto essa coragem não vier, o mundo vai procurar a resposta que eles tanto, da pergunta que eles tanto fazem, em qualquer outro lugar, e não tenha dúvida, eles não vão achar. Um dia um homem se admirou de uma escultura e foi procurar o seu autor, o artista que fazia esculturas maravilhosas. E ele viu ali muitos personagens bíblicos, estátua de Paulo, de José, de Abraão, de Davi, de Sansão. E encontrou o homem ali trabalhando, e tinha acabado de chegar uma pedrona gigante, enorme. Ele falou: o que é isso aqui? Ele falou: isso aqui é Jesus. Você vai esculpir Jesus? Ele falou: cara, mas eu estou vendo uma pedra. Como você consegue, cara? Como você consegue olhar para uma pedra dessa e você vai, depois fica uma obra de arte tão maravilhosa, fica Jesus. Como que você faz isso? Ele falou: mas fazer isso aqui é fácil demais. Como? É simples. Você está olhando isso aqui igual eu? Sim. Está parecendo Jesus? Não. Então eu pego o meu martelo, o meu punção, o meu ponteiro, e tudo que não parece com Jesus eu vou tirando. Quando terminar, está Jesus aí. É isso. Olho para a pedra, ela não tem forma, e eu vou tirando tudo que não parece com Jesus. No final da obra, está aí Jesus perfeitamente. A minha oração hoje é que Jesus faça isso, que comece a arrancar tudo que está em mim que não parece com Ele, e que construa na minha e na sua vida a identidade vertical que Ele planejou desde o começo. Um ser na terra que tem uma identidade construída no céu, um ser do céu com uma identidade intacta vivendo na terra, não tentando, pensando e falando e de vez em quando sacando do bolso um lado espiritual, uma vida espiritual, uma aplicação para o lado espiritual. Não existe isso. Existe uma vida espiritual, parando de pedir oração para que a minha vida espiritual se ressuscite. Não, se você não tem vida espiritual, você não tem vida nenhuma, porque a vida em Cristo é espiritual, e sem ser pelo Espírito, que tem é morte, com cheiro de morte, e gente que não demonstra nada para ninguém, com uma história horrível. Eu não quero ter santidade em uma vida espiritual, eu quero só ter uma vida espiritual, e que ela seja espiritual somente assim, porque uma vida guiada pelo Espírito não tem outra coisa. Eu quero vida, porque a vida que Deus dá é só isso. Senhor, eu quero cantar, eu quero brilhar por Ti.
nesse mundo escuro. E se alguém quiser perguntar, eu quero ver Jesus, eu quero responder, olha para nós. Você diria isso também? Sim ou não? Sim ou não? Eu convido você, neste momento, se você tiver coragem e vontade, a se colocar em pé e juntos orarmos esse hino. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Faze que através da minha vida, alguém, que todos possam Te enxergar, e que mesmo sem palavras, eu fale do Teu amor. Senhor, eu quero brilhar por Ti. Onde? Onde quer que for. Depois dessa incrível mensagem, louve ao Senhor com todo o seu coração. Que o Senhor brilhe através da tua vida. Cante com louvor sincero. Se reúne em nós nesse louvor. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. Às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Que essa seja a tua sincera oração todos os dias. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei e continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá forças para prosseguir. O quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. É quando percebo meu esforço é vão e o que devo fazer é segurar Sua mão. Senhor, eu quero brilhar por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor. Eu quero brilhar por Ti, brilhar onde quer que for. Por Ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa Te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do Teu amor.
Se você crê, diga amém. Você já ouviu dizer que teremos surpresas no céu, certo? Eu acho que uma das surpresas, já disse isso em outra ocasião, será a ausência de surpresas em alguns aspectos. Jesus vai olhar bem no seu rosto, vai sorrir para você. Você vai dizer: Jesus, eu já tinha visto esse sorriso. É o sorriso da Márcia. Fala, não era da Márcia, era meu. É que eu coloquei a Márcia lá perto de você para você entender meu sorriso. Jesus, que abraço é esse? Abraço da Luciana. Falei, como você acha que ia salvar você? Era eu que estava te abraçando. Era eu. Senhor, verdade? Que voz é essa? Essa voz era a voz do meu pastor. Que presunção, né? Não era, era minha. Jesus, quando você apertou minha mão, parece que você tinha sentido esse aperto de mão há tanto tempo. Era eu que estava lá. Foi eu que entrei lá no seu quarto, apertei sua mão. Foi a minha mão que bateu lá na porta da sua casa. Como assim, Senhor? Como assim? Não era Camila? Não era, era eu. Mas por que parecia ela? Porque eu criei ela para isso. Para que no dia que você quisesse saber um pouco mais de mim, ele estava lá. Amigo, seja hoje o sorriso, o abraço e a mão de Jesus para alguém. Seja hoje, seja a imagem de Jesus para alguém. Acabe com a surpresa. Deixe que Jesus brilhe. Feche seus olhos. Querido Pai, nós queremos terminar a história. Daqui, do lado de dentro do nosso coração, já deu. O mundo já é suficientemente mau. Ele não precisa ficar pior para o Senhor voltar. Ele já está mal faz um tempão. Mas a gente está escutando o Senhor falar que o mundo não precisa ficar pior para o Senhor voltar. É a gente, Senhor, que precisa assumir essa luz e morrer para que o Senhor nasça em nós. Então, Pai, em nome de Jesus, levanta esses homens e mulheres, põe-os de pé, Senhor, nessa geração, para que saia o mundo afora, dizendo para todo mundo quem Tu és, e mesmo que não digamos, Senhor, que as pessoas ao olhar para nós, a nos sentir, ao nos ouvir, ao assistir, a maneira como tratamos os outros, as Tuas coisas, a Tua causa, possa, Senhor, ter uma noção de quem Tu és e sintam vontade de ser assim também e de estar perto de Ti. Pai, algumas coisas nos incomodam e, por favor, não permitam que elas parem de nos incomodar. Quando a gente pensa na Tua vida aqui, o Senhor é cercado de um monte de gente que não se parecem com esse monte de gente que nos cercam. Então, o que a gente quer, Senhor, é esse poder de atração que o Senhor tinha. Não essa predisposição de olhar para as pessoas e dizer para elas somente que elas estão erradas, mas dizer para elas o que elas devem fazer, Senhor, e como elas saem dessa, Senhor, ou simplesmente dizer: eu estou indo atrás de Jesus, me siga que você vai chegar lá. É isso que a gente quer dizer, Senhor, nos dá poder para isso. Enche-nos, Senhor, da Tua luz, e que através do crescimento da Tua igreja, do Teu reino, a Tua glória, Senhor, se manifeste e inunde toda a terra, e que ninguém aqui tenha dúvida de quem Tu és, depois de passar um instante sequer com um dos Seus filhos aqui presentes. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Não deixa a pessoa que está do seu lado sair sem um abraço.